pedaços aqui para atualizar sobre o que está acontecendo. Ontem na quinta-feira, eu gravei alguns pedaços. Eu tava lendo um texto para uma reunião que eu ia ter com uma amiga. A gente discutiu o texto do Tzvetan Todorov, A Conquista da América. A gente discutiu o primeiro capítulo inteiro. E aí eu tava lendo o texto, né, pra gente discutir depois. E aí, hoje mais cedo, eu também li esse texto de novo. E hoje eu não só li, como eu fiz uns apontamentos no meu caderno. Ó, então aqui tá o primeiro capítulo. E aqui tá o primeiro tópico do livro. Como vocês podem ver, tem essas coisas escritas aqui no começo. Porque quando eu leio o tópico inteiro de um capítulo, eu gosto de voltar lá no começo e escrever os principais argumentos que o autor desenvolve nessa parte. E aí, nos apontamentos, eu até falei isso no vídeo anterior, que eu gosto de escrever assim, de uma forma bem sistemática mesmo, chega até a ser metódica, sabe? Porque quando um autor está escrevendo um livro, ele passa muito tempo desenvolvendo um argumento só. E aí ele usa diversas coisas, né? Ele usa, por exemplo, aqui ele está falando sobre Cristóvão Colombo, a descoberta da América. E aí ele usa várias fontes, ele usa diários de Colombo, cartas que ele levava para os reis, entre outros documentos que eram importantes. Então, tudo isso aqui, eu não vou escrever tudo no apontamento, né? Eu pego só aquilo que ele desenvolve e passo para o papel. E aí, como vocês podem ver, eu gosto muito de fazer marcação, só que eu não marco muita coisa, no sentido de eu não passo o marca-texto em tudo. Eu gosto de selecionar bem as partes que são importantes. Então, normalmente vocês vão ver eu marcando tipo 3 linhas aqui, e aí mais 2 aqui, e aí mais 2 aqui, porque eu acho que assim fica mais bem dividido, sabe? Do que eu marcar um parágrafo inteiro com o marca-texto e aí depois eu não conseguir entender o que é de fato o mais importante que o autor tá falando nessa parte do livro, sabe? Então é isso. Então aqui vocês podem ver que eu faço muita marcação. Eu gosto de, quando é muita coisa, quando é, por exemplo, umas 5 linhas de uma coisa que o autor falou, que é muito importante, eu faço chaves. Ó, eu faço uma chave e aí explico mais ou menos o que ele tá falando. E é isso, ó, a mesma coisa aqui. Foi isso que eu fiz ontem e hoje. E aí, hoje eu comecei a fazer apontamentos, a escrever os apontamentos no caderno. Eu gosto de escrever as coisas, porque eu sinto que eu estou produzindo, sabe? Eu tô fazendo, eu não só li, mas agora eu vou me forçar a lembrar, a construir alguma coisa através dessa leitura que eu fiz, entende? Então, eu acho que assim é bem eficaz, a gente consegue ter a gente consegue produzir melhor, sabe? E eu tô mexendo muito a mão. E é isso, pessoal. Eu vou continuar aqui. Eu acho que eu vou fazer mais uma sessão. E aí eu quero ver se eu consigo ler um outro texto ainda hoje. No vlog passado, eu gosto muito de estudar assim, eu acho que é a melhor forma, porque eu estudo humanas, então não tem como fazer outra coisa, a gente tem que ler o texto. Mas se você só passar o olho, o autor diz isso, a gente precisa também pensar em quais possibilidades esse texto pode ser aplicado. Então é isso, eu acho que o código de cores, por exemplo, de uma leitura ativa, isso aqui eu vou marcar coisas importantes, isso aqui eu vou marcar coisas, isso aqui eu vou marcar para coisas que eu posso colocar em um trabalho. Eu acho que isso é muito da experiência de cada um, sabe? Vai muito de cada um, como cada um se organiza, mas eu acho que o mais importante é a gente entender o quanto esse tipo de coisa é essencial no nosso processo.